Aí as marcas até lá em cima. E aí ficou um pouquinho da nossa história, dos nossos sonhos que a gente tinha. Quando subiu muito a água, eu disse, eu vou sair. Foi 3 enchentes seguidas, né? Grande. E agora não, agora foi para arrebentar mesmo. Agora foi 2,5 metros dentro de casa. Eu comprei sala, cozinha. Bom, ficou tá tudo ali, ó. A grande maioria e a grande parte dos nossos sonhos. Uma coisa de... Tudo é qualquer cantinho tu pode plantar, entende? Isso aqui eu peguei no meio da Getúlio ali, eu vi umas coisinhas, disse, não, vou plantar. Essa experiência foi muito marcante, principalmente porque eu estava cobrindo, estava sabendo, estava, enfim, entendendo que estava vindo a água, mas eu não imaginei, assim, que fosse ser do jeito que foi. Na verdade, o meu marido não quis sair, né? Ele achava que ele ia aguentar ficar aqui em casa sem energia, e porque teria água, etc. E aí, quando subiu muito a água, eu disse, eu vou sair. E aí eu resolvi sair, e no outro dia ele acabou saindo também. A gente pensou que fosse vir um pouco de água, não pensou que fosse entrar uma água assim absurdamente. A gente teve uma cheia com meio metro a mais aqui na região metropolitana, Porto Alegre, Canoas, aqui nesse encontro, no encontro dos rios. Todas as cidades aqui, todas não, né, mas boa parte delas, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, eles têm sistemas de proteção, ou seja, são diques, né, são muradas que impedem que a água entre na cidade. E o que aconteceu, ele ficou aí a 60, 70 centímetros de chegar na sua cota de curvamento, ou seja, no topo desse sistema. E a gente notou, né, evidentemente, a gente viu as falhas, né, porque Porto Alegre inundou, Canoas inundou, São Leopoldo inundou, Novo Hamburgo inundou. Então, nenhum desses sistemas aí, apesar de estar dimensionado, está na cota segura, né, exceto alguns pontos, né, a gente teve 2 polders, né, polders é a área que fica protegida pelos diques. Então, a gente tem o polder do Sarandi e a gente tem o polder lá do Rio Branco. Nesses polders aí, o sistema de proteção não estava na cota de projeto, estava numa cota mais baixa. Então, por ali a gente teve o que a gente chama, né, o nível do rio, ele galgou o dique, passou por cima dele e, evidentemente, o extravasamento de um dique de terra é o primeiro passo para depois ter o rompimento. E aqui a gente tem também as frentes frias, né, que então tem a capacidade de pegar essa umidade, o ar frio entra por baixo, levanta esse ar úmido que vem lá da Amazônia e ele condensa e forma chuvas. O que a gente teve ainda aqui no sul foi um bloqueio essa frente fria normalmente vai para São Paulo, vai até o Mato Grosso, sobe o Brasil. E nesse último período ela ficou preso por essa onda de calor, de alta pressão na região central do Brasil, e ela não conseguia avançar, então a chuva ficou toda parada aqui, estacionou. Em 1941 a gente teve isso aí espalhado ao longo de 23 dias. Agora a gente teve concentrado ali, a gente teve 8 dias com muita chuva, né? Boa parte dessa precipitação aconteceu nesses 8 dias aí, então a gente teve, essa água chegou concentrada no delta. A gente tem a série histórica desde 1899, com os níveis máximos anuais do Guaíba, até o ano de hoje, né? Então, colocando aqui os 5,35 metros. Ano passado a gente teve 3,46 metros. E como isso aqui muda a nossa chance de ocorrência. Ano passado, a cota 3 metros tinha 21 anos de período de retorno, ou seja, 38,8% de chance de acontecer. Esse ano já caiu para 15%. Aqui, na verdade, a gente está calculando a chance dele acontecer num período, eu estou usando aqui 10 anos. Ó, nos próximos 10 anos, essa é a chance da gente ocorrer. A gente tem a média mais alta, viu? Que do ano passado para agora subiu.
a média, muda os parâmetros e muda as recorrências, né, a chance desse evento acontecer. O que tá nos mostrando, né, que os eventos estão ficando cada vez mais frequentes. A chuva aqui no sul, ela se forma lá na Amazônia, né, a umidade que a floresta bombeia para a atmosfera na Amazônia, vai para as camadas mais altas, alguma parte o que não cai lá na Amazônia de volta, né? Porque o vento entra no mar, os ventos alísios, e a floresta lança partículas de substâncias na atmosfera que criam núcleos de condensação e formam as grandes tempestades de chuva lá que irrigam a floresta. E a floresta, por sua vez, bombeia a água de volta para a atmosfera. Esse vento continua, bate nos Andes e começa a correr para o sul. Toda a catástrofe que a gente viu se deu por conta disso, né? Da gente não ter levado em conta, né, a importância de manter esses sistemas, né, de construir eles até a cota de projeto e manter todas as estruturas complementares, né? Aqui em Porto Alegre as comportas e casas de bomba, né? E nas outras cidades apenas as casas de bomba, né? Que tem os polders de Canoas, de São Leopoldo e Novo Hamburgo, eles não possuem essas comportas, né? Ali foi a falha, foi o que aconteceu. O problema de inundação de Porto Alegre foi justamente, começou pelo rompimento, né, colapso da comporta 14. Ali entrou muita água e começou a inundar o polder, e aí foi um efeito dominó, né? No momento que as casas de bombas começaram a inundar, ia inundar de qualquer maneira, né? Só que a inundação e o desligamento das casas de bomba foi causando, né, entrando água e não saindo água, o nível da água dentro do polder começou a subir mais rápido. Em pontos de projeto viário aqui em Porto Alegre, a Ernesto Neugebauer, a Assis Brasil estão em pontos mais baixos, eles estão furando a freeway, que é o dique de proteção, e essas duas avenidas estão em cotas baixas, né, permitiram a água entrar por elas. E mais um ponto também ali junto ao gasômetro, um ponto mais baixo que tem ali, que foi modificado, e alguma das revitalizações ali, né, deixaram mais baixo e nunca se deram conta disso, do que numa elevação do Guaíba a água entraria por ali, e de fato entrou, né? Então, assim, a gente está sendo governado por pessoas que não estão fazendo o seu melhor, não estão dando conta do recado, não estão pensando nas futuras gerações, não estão pensando na resiliência da cidade. É muito triste. E eu pensei, sim, em sair daqui. E aí pegou nós de supetão, estourou o dique, né? Estourou o dique, o valão lá, o açude que tinha lá pra cima, muita chuva. Não teve como eu sair, daí eu aguentei. Mas aí veio pouca água, veio até o joelho e logo em seguida abaixou. Tá tudo lá, os freezer, que tem um bar também no lado da casa. Freezer, móveis, tudo, perdi tudo. Tinha as galinhas, e tinha cachorro, e tinha os gatos. Os gatos subiram pra cima da casa, que eu não pude tirar. O cachorro os bombeiros foram buscar. E as galinhas eu mesmo botei num saco e levei para outra casa. Os rios continuam correndo mais ou menos no mesmo lugar, e essas modificações ocorrem numa outra escala de tempo, numa escala de tempo geológica, né? Não numa escala de tempo humano. A região hidrográfica, vamos dizer, que forma a saída do Guaíba em direção ao mar, a Lagoa dos Patos, ela vem se formando mais ou menos há 1 milhão de anos atrás, né? Ela começou, é a zona mais nova do estado do Rio Grande do Sul, né? Uma coisa natural, esse estrangulamento que a gente tem aqui na ponta do gasômetro, ou ponta da cadeia também, que é conhecido nos mapas antigos, a gente vai olhar ali ponta da cadeia porque tinha um presídio ali ao lado do gasômetro, né? Então nos mapas mais antigos tem isso, algumas referências hidrológicas aí tinham um monitoramento de nível ali também. Então ali é um ponto de estrangulamento, que a gente tem o delta do Jacuí, depois ele força a passar de novo ali, mas isso aí foi formado naturalmente, né? Então a gente dizer que é culpa daquilo ali é dizer que é culpa do planeta ter muita água também. Porque a chuva a gente mede em milímetros. Milímetros é um milímetro é 1 litro de chuva por metro quadrado, né? Então se chove 100 milímetros, choveu 100 litros d'água em cada metro quadrado de um território, né? E a vazão pode variar de ponto para ponto do rio, né? Então a gente tem que convencionar um ponto de medição, né? E quanto às alterações, né? Se a gente teve alterações, evidentemente a gente está sempre tendo alterações, só que elas são
elas são em escala, né, de tempo muito mais lento, né? Essas modificações que a gente teve, a gente sempre tem movimentação de uma cheia para outra, de uma seca para outra, a gente tem esses movimentos de sedimento que a gente tem, e o rio vai se moldando em novos formatos, né? As planícies de rio que a gente tem, né? Por que a várzea de um rio é plana? Foi o próprio rio que moldou aquilo ali. Então o rio já teve várias posições dentro daquela parte plana, né? Ele está sempre nesse processo de erodir sedimentos de algum ponto, depositar em outro, continua erodindo, vai fazendo aqueles meandros e o rio vai mudando de lugar. Isso aí é o comportamento natural dele. Mas os rios, os cursos d'água, a modificação maior que houve foi realmente pela presença humana nos últimos 100 anos, né? Com a construção de cidades, a ocupação de aterros na região de Porto Alegre e também aterros de banhados nos vales aqui, né? Os rios, eles são medidos pela vazão, é a quantidade de água por segundo que passa numa secção do rio, né? A gente analisa como que é o perfil de velocidades, ou seja, como se eu fizesse um corte no rio, um corte transversal no rio e analisasse, né, como que a gente tem o campo de velocidades da água passando. E a gente tem no leito principal, onde o rio é mais profundo, a gente tem ali 80%, 90% da condução da vazão se dá nesse ponto, né? E um pouquinho, né, nas margens, ali nas bordas, a gente também tem velocidades altas. E aí que a gente tem o critério, né, de definir o que é a zona de passagem de cheias. É onde a gente tem essa importância hidráulica, onde boa parte, né, ou melhor, a maior parte da vazão é conduzida nesse setor da seção transversal. E ali a gente tem grandes profundidades e grandes velocidades. Existe uma diferença entre cheia do rio e enchente. Cheia é quando o rio está alto, mas dentro da sua calha normal, né, que é o curso onde ele corre a maior parte do tempo. Quando ele vaza para fora disso, aí há enchente, né? Uma das consequências do fato de que os solos estão em grande parte desflorestados é que aumenta a produção de sedimentos, né? A erosão. E essa erosão também é carregada para os rios, né? E vai se acumulando, né? Quando uma água com sedimentos corre mais devagar, os sedimentos mais densos vão para o fundo e vão entupindo os canais do rio, o que a gente chama de assoreamento. É esse fenômeno, por exemplo, que formou todas as ilhas do Delta aqui em Porto Alegre, né? Que ali o Jacuí faz uma curva de 90 graus para o sul, né? Então ele perde totalmente a velocidade, então a maior parte dos sedimentos fica acumulado, e tanto que quando baixou as enchentes ali tinha ruas ali na Ilha dos Jangadeiros ali, e outras ilhas com mais de 1 metro de altura de areia. Então é um fenômeno natural, mas que está acelerado, né? Então a região das ilhas, praticamente toda a região das ilhas ali não é para ser ocupado, né? O bairro Humaitá não deveria ser ocupado se a gente não tivesse o sistema de proteção. O bairro Matias Velho não era para ser ocupado, né? O Sarandi, enfim, todos esses bairros em partes baixas, né, não deveriam ser ocupados. Existem sim grandes estoques de terra que são destinados a ocupações periféricas porque eles não são interessantes para um mercado mais formal e é o que as pessoas conseguem acessar por um preço mais baixo, né? E a gente tem grandes conjuntos no Humaitá, por exemplo, na própria Matias, né, que são reflexos disso. A ocupação foi permitida e foi possível, né, por conta do sistema de proteção. E aqui em Porto Alegre, se a gente for levar em consideração, a gente invadiu a área do rio, né? E até teve alguns estudos bem legais que demonstraram a mancha dos aterros em relação à mancha, né, que foi a inundação, e eles mais ou menos tinham uma correlação muito semelhante, assim. É uma técnica que a gente utiliza, né, zoneamento da planície inundável. A gente vai dizer aonde é uma zona perigosa, que é a zona de passagem de cheia, uma zona de restrição, onde vai inundar, mas porém com velocidades menores e profundidades menores, e uma zona que a gente vai determinar que é segura, né, que a chance de ocorrer uma inundação ali começa a ficar bastante remota. Então essa zona de passagem de cheia, a recomendação, né, para um ordenamento urbanístico é que a gente não tenha nenhum tipo de ocupação ali.
A aglomeração urbana ela está muito mais na ligação de interdependência entre cidades, ou seja, cidades que têm uma relação econômica ou que têm uma relação de casa-trabalho. Isso faz com que exista uma teia entre elas que muitas vezes a gente não vê, mas que uma depende da outra. Pensando nesse sentido, isso tem tudo a ver com o que aconteceu aqui com as enchentes, né? Porque a gente vive numa área que, mesmo sendo região metropolitana, ela é uma aglomeração no sentido de ter essas interligações, e a gente perdeu as conexões viárias que fazem com que as pessoas se desloquem e criem essas relações. Até se pensar na questão de ajuda, né? As aglomerações, elas têm essa relação de contar com o município próximo a ele. E nos casos aqui da enchente, mesmo quando o foco era salvar vidas, a gente não conseguia criar esses laços porque as coisas começaram a ser muito independentes. Entender a aglomeração urbana, quais são as forças que existem nisso e como é que os impactos, né, das questões climáticas podem quebrar isso, é um primeiro alerta para gerir uma crise urbana desse tipo que foi a que a gente enfrentou. A gente precisaria ter uma força, tá? E aí, de decisão política, que vai dizer, não pode mais ocupar essa área. Só que isso não acontece muito na história do Brasil. A terra, ela é um negócio muito caro. Não só para quem é o dono da terra ou para quem compra a terra, mas também para todo o mercado imobiliário que gira em cima disso. Se a gente olhar a vida acima disso, a gente vai ter que tomar umas decisões mais sérias e realmente mexer em lugares um pouco difíceis de mexer por questões políticas mais profundas, assim. A boca de lobo era aqui embaixo, onde que eu ia mostrar, né? Aí eu vi que a água não tava mais descendo. Aí foi quando começou a chover. Aí a gente tem um esgoto ali que tá embaixo do carro ali, ó. Aí começou a chover, a chuva começou a aumentar e a água começou a subir. Aonde que ela começou a subir, eu sempre tive um plano B, né? Falei pra minha esposa que quando eu visse a água já tampando meus pés, eu ia tocar as coisas pra dentro do carro e ia sair. No outro dia, quando veio a foto, a água até. Aí, as marcas, até lá em cima. Fazia um mês que eu tinha me mudado, que eu saí da casa da minha sogra, né? Vim morar pra cá com a minha esposa, a gente veio só com o quarto da bebê e com o nosso quarto. Eu comprei sala, cozinha, bom, tá tudo ali, ó. A grande maioria e a grande parte dos nossos sonhos. A gente está sentindo na pele que a nossa democracia é muito mais frágil do que a gente imaginava, porque o que a gente precisa são de políticas de Estado, duradouras, de longo prazo. E essa questão, por exemplo, do enfraquecimento do serviço público, da prestação de serviços para a sociedade, que é o que, por exemplo, na área ambiental precisa ter, a gente tem sentido isso, a questão da negligência com relação ao cuidado com as árvores, né, com a gestão do verde. Hoje existem poucos biólogos na SMAN. Para começo de conversa, a própria SMAN foi desmontada. Hoje tem uma Secretaria de Assuntos Urbanos que está dando conta de várias coisas que a SMAN fazia. Então, assim, eu acho que a gente precisa, a sociedade precisa estar mais por dentro das coisas e deve cobrar mais, tanto dos veículos de comunicação, como das prefeituras, como dos vereadores também. A gente está com uma Câmara de Vereadores muito ruim, com uma Assembleia Legislativa também muito ruim, e com o Congresso Nacional, então, pior ainda. A gente emitiu nota aqui dizendo o que deveria ser feito, melhorar o sistema de monitoramento, né, revisar o sistema de proteção, que a gente visualizou no ano passado. A gente viu frestas, a gente viu falhas no sistema de comportas, né, que a água ingressou em 2023. E as câmaras dos vereadores, a gente viu aí algumas absurdos, né, que nem um vereador ali na cidade de Caxias, o mesmo que mandou escravizar argentinos em vez de baianos, né, ele propôs cortar as árvores para o peso das árvores não derrubar os morros, assim, né? Então esse tipo de pensamento completamente sem fundamento científico tem bastante espaço nos nossos espaços de poder, né?
E não só nas câmaras dos vereadores, na Assembleia Legislativa, né? Há poucos dias atrás foi aprovado um projeto permitindo construir açudes para irrigar lavouras aí nas áreas de preservação permanente, contrariando a legislação federal, né? E foi aprovado pela maioria dos deputados, ou seja, a maioria dos deputados acha que isso está certo. Eu ainda vejo que existe uma separação muito grande do que é produzido na academia do que é entendido nos escritórios ou nas administrações, sabe? E essas coisas, elas precisam estar mais unidas. Eu acho que isso é um desafio brasileiro, assim, de entender que o que a gente está produzindo aqui de conhecimento pode ser útil, né? Mesmo que seja útil para dizer um caminho que não é para ir. É um sofá novo, é uma cama, é um brinquedo da minha bebê, são roupas da minha bebê, são roupas minhas, da minha esposa, que não foi da noite pro dia que a gente conseguiu, mas foi da noite pro dia que a gente acabou perdendo. E a manutenção e operação de unificada aqui, né, dos sistemas aqui na região metropolitana, ao menos, né, seria salutar, né, seria positivo a gente ter um único órgão podendo padronizar as casas de bomba, padronizar roteiros e, evidentemente, tendo uma eficiência maior. Uma medida bastante complexa, né, que envolve esferas governamentais diferentes, né, e a conversa entre eles quase sempre é um pouco complicada, né, e de fato é um ônus, né, quem vai ficar responsável por esse sistema aí é um ônus, né. A história desse sistema aí, ele começou, né, foi um projeto federal pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, DNOS, que foi extinto no governo Collor na década de 90 e passou, nesses sistemas que eram do governo federal, passaram direto para o governo municipal. Então, cada município ficou responsável por ele. E foram passando os anos, esses sistemas tiveram que ser reformados e cada município foi dando o seu jeito, né? Uns com mais empenho, outros com menos empenho. Para conseguir investir e ter uma resposta mais rápida, eu preciso de uma equipe maior, eu preciso de mais pessoas e eu preciso de maiores investimentos. A gente tem orçamento da saúde, a gente tem orçamento da educação, mas a gente não tem um orçamento tão focado no planejamento urbano e na gestão de crises. O mais importante é que a gente tenha, né, uma equipe técnica, né, o mais desvinculada de políticas, né, que não seja um cargo político, seja um cargo técnico, né. No final, a decisão até pode ser política, mas os encaminhamentos, isso daí de dizer, priorizar o que deve ser utilizado e mostrar de fato, ó, se não fizer isso, quais são as consequências, né, isso daí sai de um órgão técnico. A gente tem no Rio Grande do Sul um sistema de comitês de bacia, né, com mais de 30 anos de atuação, e que poderia ser o espaço de tomada de decisão de gestão de políticas públicas, né, porque ele prevê para esse tipo de enfrentamento. Toda essa questão de gestão das águas, ela tem que ser decidida em fóruns de participação com o envolvimento de todos os interessados. Eu acho já que as nossas revisões de plano diretor, por exemplo, de 10 em 10 anos, com as mudanças tão rápidas que a gente tem, já está defasado. Mas eu acho que esse momento trouxe essa questão de a gente não pode deixar a cidade mudando e quando eu acabar de pensar o planejamento já é uma outra cidade diferente daquela que eu fiz diagnóstico. Existem soluções técnicas em outras cidades que a gente pode aplicar para cá? Claro, a gente pode olhar para Veneza, a gente pode olhar para Amsterdã, a gente pode olhar para várias cidades que já sofrem com inundação e colocar isso aqui. Mas não existe uma cultura igual ao local e sem essa preservação da cultura as coisas não vão funcionar, né? Então acho que existem alguns insights aí que a gente pode capturar, mas que tem que ser colocado na nossa situação atual. Não tem mais fronteiras no conhecimento, né? O que a gente estuda aqui, a gente usa as mesmas técnicas, os mesmos livros, a gente lê os mesmos artigos, a gente produz, né? O nível de pesquisa e uso de técnicas que a gente tem aqui está semelhante ao que tem nos outros países, né? O que a gente vê de diferença, né? Quando a gente viaja, a gente vê outro tipo de estrutura lá, parece que eles entendem mais, mas na verdade eles têm maior capacidade econômica de executar essas grandes obras, né? A gente pode comunicar as nossas soluções ou o que a gente estuda na academia para a comunidade em geral de uma forma adequada. Isso é um empoderamento também das comunidades, elas saberem o porquê das coisas estarem acontecendo com elas. Se todos nós conhecermos o trabalho científico, eu tenho mais força para chegar e dizer, olha pessoal, vocês não podem morar aqui porque a gente fez essa análise por isso, por isso, por isso,
essa área é perigosa, vamos pensar em outras áreas. Eles podem abrir o plano diretor e olhar áreas que ainda não estão ocupadas e sugerir áreas que eles mesmos possam ocupar, que eles se identifiquem, que seja próximo ao dia a dia deles. Eu trabalhei no programa Prograíba, que foi no início do século XXI, foi encerrado pelo governo, e a gente, na época, fez um projeto de recomposição de matas ciliares ao nível de pequenos produtores, né? Isso é possível de fazer, só tem que ter uma política pública nesse sentido, tem que incentivar as pessoas, né? A questão é que o nosso setor agrícola, tanto dos pequenos produtores quanto dos grandes produtores, eles são contrários à recuperação das matas ciliares porque eles entendem que eles estão perdendo terra de plantio, né? A gente há 250 anos, mais ou menos, está devastando as florestas do estado do Rio Grande do Sul, né? Tinha 40 e poucos por cento de floresta no Rio Grande do Sul, de nativo. Hoje a gente tem menos de 2 ou 3, só nas unidades de conservação, e tem uns 10% de floresta de regeneração. As matas ciliares fazem várias coisas para proteção. Primeiro, que o sistema radicular delas estrutura as margens do rio e forma uma rede que impede que o próprio curso d'água vá erodindo essas margens, né? Porque na natureza há uma erosão num ritmo mais lento, mas sempre há, né? Então as matas seguram as margens do rio. Outra coisa é que o sistema radicular das árvores, como ele é profundo, ele cria canais para o subsolo, né? Que quando eventualmente apodrece a árvore, morre, e por ali muita da água consegue penetrar no subsolo. Numa área de floresta, de cada 100 litros de água que cai nela, assim, 70% escorre pelos troncos das árvores e cai no solo e infiltra. Aumenta a taxa de infiltração de água no solo, ou seja, então ela diminui o volume de uma enchente ou o volume de uma cheia. A água que corre na cheia, ela vai, ao encontrar a vegetação, quando ela sai da calha do rio, ela vai se encontrar e vai se chocar. A vegetação e a sinuosidade dos cursos hídricos desaceleram essa água, né? Elas não são dimensionadas para conseguir conter, né, ou manter um rompimento de dique, né, que a gente tem uma vazão muito grande entrando, né? Essas casas de bombas não são projetadas para essa situação de rompimento, tanto é que elas não foram projetadas nem para trabalhar submersas. O motor elétrico e os painéis, né, que é o que controla a forma que a energia chega para o motor elétrico, né, os dois equipamentos deveriam ficar fora da água ou ser adaptados para trabalhar submerso. Ou a gente deixar o sistema muito mais robusto e impedir de fato que inunde, porque não inundando, né, não rompendo um dique, a gente vai ter as casas de bomba funcionando. E revisões periódicas de todo o sistema, né? Que ali a gente tem uma região de solos, né? Problemas geotécnicos de solos moles ali, onde a gente tem recalque, que a gente chama, né? Um adensamento do solo embaixo faz com que todo, né, esse dique, pode ser que daqui a 20, 30 anos ele rebaixe ali meio metro. Então a gente tem que ir constantemente monitorando isso. Então se justifica a gente pensar em um alteamento desse sistema aí para ele nos proteger, para ou menos manter o mesmo risco, né, que a gente tem, que se hoje a cota 6 nos protege para um determinado risco, no futuro a gente vai ter que aumentar a cota para proteger para o mesmo risco. Quanto a aumentar o perigo, né, de uma cota mais alta, evidentemente, quando um dique rompe, quanto mais alto ele é, mais energia a gente tem, maior o desnível que acontece. Mas isso aí é um projeto bem feito de um polder, de um sistema de proteção. A gente escolhe o ponto onde ele começa a verter, né? Então, digamos, a gente subiu para a cota 7 metros os diques e a gente viu pela previsão aí que vem um evento que vai superar esses 7 metros, né? Então, é o pior dos cenários, a gente ter entrada da água e a gente ter a água 3, 4 metros mais alto do lado de fora e o meu polder, né, sem água nenhuma. Quando a água começar a pular por cima do dique, né, ela vem com muita energia. Então o que a gente faz? Tem todo o sistema, a gente vai escolher um ponto onde o dique vai ser mais baixo. Em vez de ser na cota 7, ali a gente vai fazer no 6,5 ou nos 6 metros. E a gente sabe que quando começar a verter, o primeiro ponto que vai começar a verter vai ser o ponto mais baixo. E qual é o benefício da gente começar a encher antes? Né? A gente pode pensar, mas o sistema, né, é projetado para cota 7, mas eu vou deixar ele inundar menos antes.
É porque na condição da gente ter uma previsão de subir, é melhor a gente já começar a encher ele gradualmente, porque quando ele começar a transbordar por qualquer ponto, a gente vai encontrar o polder dentro já com um determinado nível, e muito provavelmente boa parte da população já ter evacuado, né? Então, é bastante complicado, assim, né, a gente imaginar isso, que a gente vai desproteger, né, um pouco, mas para aquela condição extrema de que quando o evento superar a cota de projeto de todo o sistema, a entrada de água vai se dar de uma forma mais suave. Uma pessoa sozinha não faz grandes coisas, mas ela contribui, né? E a sociedade é o somatório de todos os esforços, né? Tem momentos durante a vida que são momentos inspiradores, né? Momentos de angústia, de ansiedade, mas que a gente também precisa saber se perdoar e ao mesmo tempo descansar, parar um pouco para carregar as baterias para seguir à frente. Doeu perder tudo, mas talvez será mais doloroso se a gente não conquistar de novo. A frase que eu tenho e posso passar para o pessoal é essa: que Deus conforte o coração de todos e que não tem tempestade que dure para sempre e nem dor que não passe.